Boa noite, irmãos. Boa noite. Nesse frio e um feriado prolongado, até estava comentando com a Zilda, se o pessoal foi viajar, praia não deu, né? Aí a Zilda falou, o pessoal vai para Campos do Jordão. Aí eu falei assim, não, para sentir frio em Campos do Jordão, eu sinto aqui em São Paulo, né? Meus queridos, é muito bom poder conversar com os irmãos e meditarmos em 6 versículos do Salmo 86. O Salmo 86, ele não é um salmo de degraus, ele não é um salmo de romagem ou de romaria, ele não é um salmo de peregrinação. O que é? Ele não é um cântico. O que é o Salmo 86? O Salmo 86 é uma oração. E é uma oração feita por Davi. Esta oração feita por Davi, nós temos, dentre eles, nós temos 5 salmos que são intitulados Salmo de Oração. Este salmo consiste de louvor, bem como de súplica, mas é, em todas as partes, tão dirigido a Deus, que é mais adequadamente chamado oração. Eu vou ler os 6 primeiros versículos, porque se eu fosse falar sobre o Salmo inteiro, eu iria levar pelo menos 1 hora. E nesse frio eu acho bom poupar os irmãos, né, de estarem passando tanto frio. A palavra de Deus diz o seguinte, o Salmo 86, de 1 a 5. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Em alguma versão, nós vamos ver escrito necessitado, pobre e necessitado. Necessitado e aflito. Tá? Guarda a minha alma, pois sou santo. Em algumas versões está escrito piedoso. Tá? Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Eu gosto demais deste salmo, porque ele expressa o que Davi estava sentindo no fundo do seu coração, no fundo da sua alma. E eu vou abordar 5 pontos. O primeiro ponto é que Davi enfatiza a relação do servo com o Senhor.
frisando a fidelidade de Deus em responder às súplicas de seus servos. Como diz o versículo 1, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Davi, ele faz um pedido. Ele faz um pedido de um favor ao Senhor, que o Senhor possa se inclinar seu ouvido. Metaforicamente, Davi olha para Deus como uma pessoa, né? E Deus é espírito. Deus não é igual ao ser humano. E ele faz uma súplica: sou pobre e necessitado, ou sou necessitado e aflito. A graça singular de Deus responderá ao pedido, porque a graça singular fez o requerente sentir sua necessidade. Davi, nesta oração, ele se dispõe diante de Deus com muita humildade. Ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor. E ele faz isso com muita humildade. Segundo ponto, Davi, ele espera a resposta de Deus, porque ele mantém comunhão, uma relação íntima com Deus. Ele se identifica como piedoso, ou, em algumas traduções, santo, uma pessoa devota e reverente diante de Deus, como um servo que confia no Senhor. O versículo 2 diz: guarda a minha alma, pois sou santo. Isso em algumas versões, tá? Em outras versões, piedoso. O que Davi busca, a bênção que ele busca diante de Deus, é uma preservação. Davi, ele quer ser preservado. Ele quer ser preservado no presente. Ele quer ser preservado espiritualmente. Ele quer ser preservado de forma completa e final. Nossas razões para esperar a preservação de Deus, elas são porque nós pertencemos a Deus. Como diz Davi, eu sou santo, eu sou piedoso. Podemos ver também que podemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso Deus. Por isso eu chamo meu Deus. Chamo o Senhor de meu Deus. Também a nossa fé espera na preservação das promessas que Deus fez a nós. E os nossos frutos provam a nossa fé. Diante do Senhor, nós não temos frutos para produzir fé. Mas a nossa fé mostra, através dos frutos, que nós pertencemos ao Senhor. O terceiro ponto, Davi pede a atenção do Senhor
porque ele ora continuamente. No versículo 3, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Davi ora ao Senhor constantemente, diariamente, continuamente. Isso não quer dizer que Davi passa o dia todo, inteiro, orando, mas ele sempre leva as suas aflições, as suas súplicas diante do Senhor, todo dia, de forma contínua. No versículo 3, existe uma citação de William Jay. William Jay, ele foi pregador, ele foi ministro lá no Reino Unido, lá precisamente na Inglaterra. E ele disse o seguinte: clamarei diariamente por misericórdia que perdoa, por misericórdia que santifica, por misericórdia que assiste, por misericórdia que preserva, por misericórdia que provê e dirige. Por isso, Davi, ele abre o seu coração diante de Deus. É muito mais do que muitas vezes as nossas orações. Muitas vezes a gente tem um tipo de oração e a gente vai fazendo sempre aquele tipo de oração. Não, Davi, ele abre o seu coração ao Senhor, ele se expõe ao Senhor. Eu diria assim, de peito aberto ao Senhor, com humildade, com sinceridade, com temor, com reverência, da forma que Deus gosta. O quarto ponto, Davi, ele faz um pedido a Deus nessa oração, que Deus alegra o coração dos que o buscam. O versículo 4 diz o seguinte: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. E aí nós podemos ver, irmãos, que a alegria do crente, se for depender das circunstâncias, a maior parte do tempo a gente não tem essa alegria. A nossa alegria, a alegria do crente vem de Deus. É uma alegria dada pelo Espírito Santo. Davi lhe diz o seguinte: alegra o coração do teu servo. Quantas vezes a gente não está abatido? Quantas vezes a nossa alma não está triste? Quantas vezes a gente se vê em aflições? A alegria do crente vem de Deus e está em Deus. Davi, ele diz: a ti, Senhor. E ele espera receber do Senhor esse auxílio.
auxílio de alegrar-se. Alegrar-se no Senhor. E não depender das circunstâncias para ter essa alegria, mas esperá-la, que ela venha do Senhor pelo seu Espírito Santo, porque ela está no Espírito do Senhor e o Senhor pode nos alegrar de forma profunda, de forma eficaz. O quinto ponto é a confiança de Davi. Essa confiança se baseia nos atributos de Deus, por ser Ele, Deus, por Ele ser bom, por Ele ser compassivo, por Ele ser benigno e atento às orações daqueles que o invocam, daqueles que o buscam, daqueles que clamam ao Senhor. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz da minha súplica. Nós olhamos nesses dois versículos e nós vemos pensamentos nesta oração de Davi. Nós vemos pensamentos incentivadores sobre Deus. Por quê? Porque Deus tem bondade em sua essência. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus tem perdão pronto para dar. Deus pode e quer nos perdoar quando nós erramos. Deus tem misericórdia em ação, fluindo dele abundantemente, de forma abundante. Até a discriminação de Deus é graciosa, como diz o versículo, para todos os que o invocam. Para concluir, irmãos, a conversão verdadeira do mundo, contrastada com teorias modernas. Para o mundo moderno, Deus é uma opção. Para aquele que tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Messias, como seu Cristo, é salvação. É salvação. Deus é grande, portanto, grandes coisas podem ser esperadas dele. Deus, ele é insondável, portanto, pode-se esperar dele coisas maravilhosas. Deus
Ele é incrível. Portanto, coisas que para os outros são impossibilidades podem ser esperadas dele. Por quê? Porque só tu, Senhor, és Deus. Então, as nossas súplicas, o nosso clamor, nós podemos depositar na presença de Deus, assim como Davi. E eu vou repetir só numa outra versão que diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Deus, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque em ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas, porque só tu és Deus. Que Deus nos abençoe.